A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando, graças a Deus, mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales. Acolho a você que está conosco pela internet, através das páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Um abraço a você que está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, você que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Um grande abraço para você, é muito bom saber que você está aí. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não segue ainda o nosso perfil, já faz isso agora no início do nosso encontro. Simples, não paga nada, clica aí o botão inscrever-se, o botão seguir. Se for gostando aqui desse momento que vamos vivendo, deixe o seu gostei, o seu like, compartilhe com outras pessoas, usa a setinha, coloca nos seus grupos de WhatsApp, isso ajuda a impulsionar esse conteúdo. É muito bom saber que você acompanha o Direção Espiritual sempre ou se é a primeira vez que você está chegando por aqui. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco em mais uma noite, aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Vamos rezar agora, irmãos e irmãs. Hoje vamos para mais um capítulo da parte 3 do livro Filoteia. Nós estamos com os conselhos maravilhosos de São Francisco de Sales, doutor da mansidão, um mestre espiritual maravilhoso da nossa igreja, que foi bispo de Genebra e que deixou toda uma riqueza. De modo especial neste livrinho grande, neste grande livrinho que é o livro Filoteia, que nos convida a uma vida devota, uma vida dedicada a Deus. Na primeira parte que já passou por aqui, nós nos decidimos com a ajuda dele, espero que isso tenha acontecido com você, estamos nessa firme decisão de romper com o pecado e de viver na amizade com Deus. Na segunda parte, aprendemos que sem a graça de Deus, a gente não consegue dar um passo sequer. Por isso precisa buscá-la na oração e nos sacramentos principalmente. Rezar bem, participar bem dos sacramentos, fazer boas confissões, participar da missa realmente com o coração aberto. Tudo já passou por aqui, está tudo gravado, é só você conferir nas nossas playlists. E nós estamos agora na terceira parte, buscando com os conselhos de São Francisco de Sales, fazer coisas boas, com nosso esforço, com a graça de Deus, a ter uma vida virtuosa, marcada pela humildade, pela paciência, pela pobreza, pela castidade, por boas amizades. E hoje a gente vai falar um pouco sobre convivência ou recolhimento, solidão ou estar junto com as pessoas, qual o valor de uma e de outra dessas realidades. É um capítulo muito interessante, um momento breve, mas que tem uma riqueza toda especial para mim e para você. Então vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar nas nossas mãos o livro Filoteia. Se não tem ainda, procure adquirir, é muito importante, é um investimento valioso para a sua vida. Capítulo 24 da parte 3 do livro Filoteia, são 5 partes, já estamos no capítulo 24 da terceira parte. Procure acompanhar, se é a primeira vez que você está conosco, conferindo os nossos programas anteriores, tá bom?
Hoje nós vamos falar então, com a ajuda deste grande mestre espiritual, sobre a sociedade e a solidão. Como e quando precisamos estar junto de outras pessoas, quando e como precisamos estar sozinhos na solidão. Vamos ouvir esse ensinamento tão rico. Tanto procurar como fugir à convivência com os homens são dois extremos censuráveis na devoção, que deve regrar os deveres da vida social. Então, já começa assim com uma informação muito importante. Esses dois extremos devem ser evitados. Procurar fugir da convivência das pessoas. A palavra de Deus já diz ali no livro do Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Deus não nos fez para o isolamento, para vivermos como ilhas. Então, procurar fugir, quando você vê alguém se escondendo, fugindo dos outros, isso já parece uma coisa estranha. Vamos entender melhor. Como também o outro extremo, que é estar sempre procurando estar com as pessoas, né? Procurar exageradamente companhias, não conseguir ficar sozinho nunca, ter dificuldade de se recolher, de viver esses sadios momentos de solidão. Então tem gente que não consegue simplesmente ficar um pouco só, refletindo, pensando. Então é um outro extremo também negativo, ok? Vamos lá. E aí ele vai nos explicar. O fugir da convivência com as pessoas, né? O fugir é um sinal de orgulho e desprezo do próximo. E o procurar, que é o outro extremo, é fonte de muitas coisas ociosas e inúteis. Ou seja, quando a gente está fugindo dos outros, tem alguma coisa errada, pode ser o nosso orgulho, eu não preciso estar com ninguém, eu dou conta de mim mesmo, ou aquelas pessoas não têm nada a fazer com que eu cresça, com que eu melhore, então um orgulho, o desprezo, a fuga, né? Às vezes coisas negativas nos levam a este isolamento, isso não é uma coisa boa. E quando a gente procura demais, né? Sempre companhia, não consegue se aquietar um instantinho sozinho, é um sinal de que podemos estar procurando coisas que necessariamente não são boas. E aqui São Francisco de Sales vai, inclusive, nos mostrar que tipo de relacionamentos nós devemos buscar e evitar. Vamos aprender então. Presta bem atenção, você que está ouvindo pela rádio, você que está aí conosco pela internet. Então veja como o ponto de equilíbrio é sempre importante em toda e qualquer circunstância. Cumpre amar ao próximo como a nós mesmos. Não é assim que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo. Então existe esse movimento para comigo e para com o outro, para com o outro a partir de mim, amar ao próximo como a si mesmo. Ele vai explicar isso aqui. Para demonstrar-lhe esse amor, não devemos fugir à sua companhia. E para patentear o amor que temos a nós mesmos, devemos estar contentes quando estamos sozinhos. Então, se eu devo amar o próximo, eu preciso estar com ele, não é? Então, para demonstrar esse amor, eu não posso fugir do outro. Não é? Como é que eu vou amar o outro fugindo do outro? Então, eu preciso ir ao encontro do outro. E para patentear o amor que temos a nós mesmos, porque não é assim, amar ao próximo como a si mesmo, então, se você não aguenta ficar sozinho com você, está faltando amor a si, né? Então, existe essa necessidade. Pensai em vós mesmos, diz São Bernardo. Olha, a gente pode pensar que isso é uma coisa errada, né? Pensar em si mesmo. Não, você tem que pensar sempre no outro. De certa forma, sim, sair de si, não ficar fechado no egoísmo. Mas eu preciso também olhar para mim. Eu preciso me avaliar. Eu preciso estar comigo mesmo, não numa atitude egoísta, mas para me recompor, para me revigorar, para, como eu dizia, me avaliar, para ver em que é que eu preciso mudar, para me encontrar estando ali a sós comigo mesmo, com Deus que está em mim. Então tem tantos motivos para esse recolhimento, não é? Por isso São Bernardo diz, pensai em vós mesmos e depois nos outros. Não vai utilizar isso aqui para justificar nada de egoísmo, viu? Ah, tá vendo?
tu está dizendo, é um santo que disse isso, São Bernardo. Você pensa em você mesmo, depois você pensa nos outros. Porque tem gente que diz isso, mas de uma forma errada, distorcida, né? Eu primeiro cuido de mim, depois é que eu vou ver se eu tenho tempo, se eu tenho disposição para cuidar dos outros. Não é nessa perspectiva. Ele está dizendo assim, procure necessariamente esses momentos para si mesmo, mas é para poder se doar mais aos outros. Não é para você ficar só se enchendo de você mesmo, mas é nesta dinâmica. Eu preciso pensar em mim para depois me doar aos outros. Se nada te obriga a fazer ou receber visitas, aí vai outra dica, né? Você tem realmente alguma necessidade de ir ao encontro de alguém, né? Ou de receber alguém? Não é uma coisa que agora é importante, então fica contigo mesma e entretente com teu coração. Ou seja, há momentos em que eu não preciso sair ao encontro de alguém, não é que eu vou fazer isso o tempo todo. E também não é o tempo todo que eu tenho que estar recebendo alguém. Então eu preciso de momentos a sós. É esse o ponto que São Francisco de Sales está dizendo. Agora, mas se algum motivo te impõe esses deveres, né, receber alguém, ir ao encontro de alguém, cumpre-os em nome de Deus, tratando o próximo com toda a amabilidade e caridade. Agora, existem convivências ruins. O que é que acontece que caracteriza uma relação, uma convivência, um relacionamento de uma forma negativa? Chama-se convivência má a que procede de más intenções. Por que é que você foi ao encontro daquela pessoa? Por que é que aquela pessoa veio ao seu encontro? Por que é que vocês estão juntas? Existe uma má intenção, não é? Ou se é uma relação má entre pessoas indiscretas, licenciosas ou dissolutas. É preciso evitá-la. Então, relacionamento com gente sem juízo, com gente que faz coisas erradas, a gente tem que ter todo o cuidado com pessoas envolvidas em vícios, em vida desregrada, temos que evitar. É preciso evitar esse tipo de relacionamento. Como as abelhas evitam o enxame de zangões e vespas. Porque aí ele usa uma outra comparação do meio animal, se o hálito e a saliva das pessoas mordidas por um cão danado são muito perigosos, máxime para os meninos e pessoas de uma compleição delicada, também a relação com pessoas viciosas não é menos de temer. E a gente podia pregar uma comparação, né? Quando alguém está com alguma doença infecciosa, né? Que transmite pelo hálito, por exemplo, vamos uma coisa simples, né? Não é uma coisa muito saudável você ficar ali pertinho conversando com alguém que está com uma gripe daquelas assim, né? Nariz escorrendo, espirrando, tossindo, você evita. Você não evita para não se contaminar? É isso que São Francisco de Sales está dizendo. Você tem gente que só conversa coisas sem futuro, que vive fazendo o que não presta, pensando, falando e fazendo coisas erradas. Evite estar perto, evite se relacionar. É bom temer este tipo de relação, principalmente para aquelas cuja virtude ainda é tenra, tíbia e delicada. Então, mais ainda, deve-se evitar esses relacionamentos, esse tipo de convivência, quando a pessoa, digamos assim, que ainda, graças a Deus, é boa, ainda é muito imaturo, muito imatura, né? Ainda não tem uma firmeza maior na relação com Deus, na prática do que é bom. Aí você pensa a importância das boas amizades, do cuidado com as más amizades ali na infância, na adolescência, na juventude, em que a pessoa está ali na formação da sua personalidade. Então tem que ter muito cuidado. Há conversas que só têm a utilidade de refrigerar o espírito cansado de muitas ocupações sérias. E, não se fazendo disso um divertimento ocioso, pode-se empregar nelas o tempo necessário para uma honesta recreação. Olha que interessante esse parágrafo aqui, para dizer, não é que eu e você vamos estar assim o tempo todo bitolados a estar sempre nos relacionando, convivendo, falando coisas assim muito profundas, elevadas. A gente não pode achar graça de nada, a gente não pode dizer uma brincadeira, uma coisa assim meio simples, à toa nesse sentido. Não é isso. A vida ficaria insuportável, né? Então ele diz que esse tipo de conversa é mais simples, descontraída, brincar, achar graça, um pouquinho se divertir numa conversa,
sem tanta profundidade, não é uma coisa ruim. Você não pode estar perdendo tempo com isso. Por isso que ele diz, isso não pode ser um divertimento ocioso. Em vez de você fazer o que você tem que fazer, né? As suas atividades, a sua oração, a sua dedicação às pessoas, quanta coisa importante a gente tem que fazer no nosso trabalho, etc. e tal. Você não pode ficar jogando fora o tempo, que é algo tão precioso e que passa tão rápido. Mas aqui e acolá, isso não é uma coisa negativa, mesmo que sejam conversas que sirvam só para refrigerar o espírito. É tão cansado, a gente tem uma vida tão corrida, é ou não é, meu irmão? Você que está aí nos acompanhando pelo seu trabalho, pelas ocupações de casa, preocupações, quantas coisas. Então, uma boa conversa descontraída ajuda, não pode perder tempo nisso, né? Agora preste atenção, há outras conversas que são exigidas pela boa educação. Aqui já não é um recreio, né? Mas eu preciso, às vezes, ter conversas mais sérias, como as visitas recíprocas ou reuniões em homenagem a alguma pessoa. Quanto a estes deveres, nem os devemos cumprir com escrúpulos de faltar nas mínimas regras, olha de novo o ponto de equilíbrio, nem negligenciá-los ou pô-los de lado por incivilidade. Então eu não tenho que ficar procurando também essas ocasiões formais, um exagero de preocupação, aí eu não posso faltar esse compromisso, eu tenho que estar naquele, sei lá, um compromisso de visitar uma pessoa por um motivo social, de aniversário, de casamento ou por alguma outra circunstância, na medida do que é necessário eu tenho que fazer, mas eu não posso montar a minha vida de uma forma bitolada, o tempo todo tentando cumprir essas obrigações, né? Nem negligenciá-los. E também eu não posso ir para o outro extremo, é sempre o ponto de equilíbrio, dizer, não é importante. É importante muitas vezes fazer determinadas visitas, né? Alguém faleceu e você vai fazer uma visita para prestar uma solidariedade, uma pessoa que você soube que está passando por um problema, é até um exercício de caridade, você sabe disso, né? E existem ocasiões, é o aniversário de alguém, é um compromisso do trabalho, uma reunião que as pessoas do trabalho organizaram. Então existem esses compromissos em que eu tenho meio que como uma obrigação de receber alguém ou de visitar alguém, e eu vou procurar fazer isso na medida do que é necessário, sem negligenciar, mas também sem exagerar. Devem ser satisfeitos com um cuidado razoável, livre de falta de educação e de exageros. Resta-me agora, diz São Francisco de Sales, já caminhando, né, para a conclusão, resta-me agora falar das conversas úteis, isto é, as das pessoas devotas e virtuosas. Agora ele vai falar daquelas conversas tipo essa que nós estamos tendo aqui, não é? Eu falando e você talvez deixando os seus comentários, ou você pode estar tendo, é bom que esteja tendo com alguém aqui conversando sobre o livro Filoteia, falando sobre as coisas de Deus, de um encontro que você foi na igreja, de algo que você leu na Bíblia, sobre a busca de santidade que você está fazendo. Então essas são conversas entre pessoas devotas, virtuosas. Como é importante ter esse tipo de conversa, não é? Então ele diz assim, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, grande dita é achar sempre semelhantes pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você falar das coisas boas, das coisas de Deus, das coisas do céu, das coisas virtuosas, você ter com quem fale isso é um presente do alto. Uma vinha plantada entre oliveiras dá cachos oleosos, do sabor da azeitona. Assim também, uma alma que convive com pessoas de bem, veja que é o contrário daquela história lá de conviver com pessoas que pensam, falam e fazem coisas erradas. Escute bem, uma alma que convive com pessoas de bem vai adquirindo infalivelmente as suas boas qualidades. Você vai, aquela conversa saudável, santa, vai lhe ajudando e sua conversa lhe é sempre um meio muito útil para progredir na vida espiritual. Os zangões sozinhos não podem fazer o mel, mas ajudam as abelhas a fazê-lo. Os modos naturais e simples, modestos e suaves são os mais recomendáveis no trato do próximo. E aqui ele vai dizer, procure ser simples, não procure enfeitar demais o que você diz, procurar palavras difíceis. Veja, a gente está aprendendo coisas tão profundas de um jeito tão simples,
com este grande santo. E às vezes a gente tem um tipo de conversa muito enjoada, né? Nosso palavreado, e ele vai falar sobre isso então. Ele diz assim: pessoas há que nada fazem ou dizem senão com uma afetação total, com exagero, às vezes do jeito de falar, e falar alto demais, ou então um tipo de linguagem cheia de enfeites, né? Uma afetação tal que todos se desgostam naturalmente. Ninguém gosta de conversar com gente enjoada desse jeito, entendeu? Que não é natural. Você nota que a pessoa é artificial, fica querendo parecer o que não é. Então não faça isso, isso não é bom. Quem só quisesse, por exemplo, passear contando os passos, já pensou? A pessoa vai andando 1, 2, 3, 4, coisa chata, não é? Ele pega esses exemplos assim para você entender como é ruim esse tipo de conversa, de convivência. Ou falar cantando, né? A pessoa, eu quero dizer para você que você... Falar cantando é um negócio esquisito, né? Seria um homem muito fastidioso para os outros. Também, aqueles que falam e procedem sempre de um modo estudado, a pessoa não é espontânea, ela está sempre falando, querendo parecer alguma coisa que na realidade não é, para chamar atenção, para parecer mais inteligente, com segundas, terceiras intenções. Esse tipo de coisa é ruim. Esse tipo de conversa não é bom. Pessoas que falam e agem de um modo estudado e como que em cadência estragam completamente uma conversa. Aliás, agradável. E mostram em toda parte um certo espírito de presunção. Já conviveu com alguém assim? Né? Tinha uma expressão assim aqui no Nordeste que a gente costumava falar, quando alguém falava meio que se gabando, não é? Sempre se valorizando. Então, assim, com ar de petulância, a gente dizia que essa pessoa era muito boçal, né? Então, ninguém gosta de conviver assim. Não seja assim, né? E se você convive com alguém assim, tenha misericórdia, tenha paciência e peça a Deus para que essa pessoa perceba que isso não é uma coisa boa. Uma alegria suave e moderada deve ser a alma da conversa. Suave, equilibrada, né? Alegre. Assim muito se louva a Santo Antão e São Romualdo, porque em toda a sua conhecida austeridade, eles eram austeros, né, esses dois santos, mas não perderam um ar de civilidade e alegria que ornava as suas pessoas e as suas palavras. Regozijai-vos com os que se regozijam, e eu te digo com o apóstolo, alegrai-vos incessantemente no Senhor. E de novo vos digo, alegrai-vos, a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. Para dizer, é bom você transmitir alegria, uma conversa pesada, mesmo com a melhor das intenções, porque você quer falar de coisas elevadas, profundas, mas de um jeito exagerado, sério, até entristecido, isso não é bom. Alegrai-vos incessantemente, alegrai-vos, para que seja conhecida a vossa modéstia por todos os homens. Para que te alegres em nosso Senhor, não é bastante que o motivo de tua alegria seja lícito, mas deve ser também honesto. Observa, portanto, exatamente as regras da modéstia. Vamos lá, quais são elas? Nunca permitas a ti mesma esses tratos que se dão aos outros por brincadeiras, mas que são sempre repreensíveis. Então aqui, preste atenção, porque São Francisco de Sales está dizendo que a gente tem que ter essa suavidade, essa alegria no conversar. Mas ele não está falando de molecagem. Agora há pouco ele disse que às vezes a gente tem que estar junto, descontrair um pouquinho, uma conversa mais leve. Agora ele está falando da importância de ter alegria nas nossas conversas, mas ele diz, preste atenção, que tipo de alegria? É uma alegria no Senhor, te alegres em nosso Senhor. E não pode ser uma alegria que venha de coisas desonestas, como, por exemplo, ele vai dizer, quando a gente faz palhaçada com o outro, quando a gente ri do outro, quando a gente faz o outro passar por ridículo. Claro, pode ser uma brincadeira entre amigos, vai ter um momento mais adiante, em outro trecho do livro, que ele vai dizer que isso é uma coisa boa quando é respeitado, um está respeitando o outro, etc. Mas vamos deixar para aquele momento lá. Ele está falando aqui quando a gente fica rindo às custas
do desprezo de alguém, da crítica de alguém. Então preste atenção, ele diz assim: nunca permitas a ti mesmo, meu irmão, esses tratos que se dão aos outros por brincadeiras, mas que são sempre repreensíveis. E aqui ele vai dando exemplos bem concretos. Jogar um no chão, beliscar outro, pintar um terceiro de preto, enganar a um tolo. Tudo isso denota uma alegria desenfreada e maligna. Aqui eu estou lembrando, no tempo de infância, quanta gente brincava, zombava de pessoas que eram doentes mentais, que perambulavam pelas ruas, às vezes zombar de uma pessoa que sofre de alcoolismo, de um deficiente físico. Já ouviu falar em coisas assim? Você faz isso? Evite, não faça. É muito triste isso. E esse tipo de brincadeira, esse tipo de alegria não agrada o coração de Deus. Além da solidão interior, e agora ele vai falar sobre esse aspecto do recolhimento. Além da solidão interior de que já tenho falado, quando a gente foi aprender a rezar, ali, principalmente na segunda parte, a importância do recolhimento, de se perceber a sós com Deus, isso a gente falou bastante lá atrás. Mas ele está dizendo que além desta solidão, deves conservar no meio de todas as conversas esse tipo de recolhimento. Você está aqui conversando, ele deu o exemplo de Santa Catarina de Sena lá atrás. Confira lá os episódios anteriores sobre a oração que você vai entender o que ele está dizendo. Mas ele diz, além de tudo isso, deves amar a solidão exterior. Então eu tenho a solidão interior, que é esse recolhimento que eu devo ter, mesmo com pessoas ao meu redor, Tenho que ter, como Santa Catarina dizia, uma capela aqui dentro onde eu me encontro com o Senhor, essa percepção de Deus em mim, mas é importante também estar sozinho mesmo, sem ninguém ao meu redor às vezes. Deves amar a solidão exterior, não a ponto de procurá-la no deserto, Então, em alguns casos é como um sinal de Deus, uma profecia, Deus falando. Alguns santos fizeram isso mesmo, de ir morar no meio do nada, para viver esse recolhimento. Ele cita aqui Santa Maria Egipciana, São Paulo, Santo Antão, Santo Arsênio e tantos outros eremitas. Mas ele não está falando disso, agora eu vou sair de casa e vou para o meio do mato, vou morar lá onde não existe ninguém. Não, não é isso. Ele diz que de vez em quando a gente precisa de um momento sozinho. Você entendeu? Para quê? Para que tenhas tempo de estar contigo mesma, contigo mesmo, meu irmão. Quer no teu quarto, você pode fazer no seu quarto, quer no jardim, ou em algum outro lugar com mais liberdade, entretendo o coração. O que é que eu vou fazer quando eu estou ali sozinho? Boas reflexões ou leituras. Você costuma fazer isso no seu dia a dia, no meio do seu corre-corre, Eu vou pensar aqui, você pensa aí. Você tira um tempinho para ficar a sós, não é fugindo dos outros, não é para fazer o que não presta, claro. Você procura ficar a sós para rezar, para ler um bom livro, para fazer um pouco a revisão de vida. É disso aqui que ele está falando, Isso você pode fazer no seu quarto, às vezes no cantinho da casa, no quintal, no jardim. Procura um canto para fazer isso de vez em quando. Assim fazia o grande bispo Nazianzo. Olha que coisa linda o exemplo desse bispo. Passeava, dizia ele, comigo mesmo pela praia do mar. Você entendeu? Ele dizia assim, eu passeio comigo mesmo pela praia do mar, mais ou menos ao pôr do sol, e aí passava tranquilamente um espaço de tempo. Este era o meu costume para, por meio deste pequeno divertimento, aliviar o espírito dos trabalhos constantes da vida. Olha que dica preciosa. Quanto estresse, estafa, irritabilidade seria curado se todo mundo fizesse esse tipo de exercício aqui. E aqui ele traz Santo Agostinho, diz assim, e Santo Agostinho conta o mesmo de Santo Ambrósio. Olha o que é que Santo Agostinho, que se converteu através dessas pregações de Santo Ambrósio, e claro, tinha uma admiração muito grande por ele, o que é que ele narra? Ele diz assim, muitas vezes, Santo Agostinho dizendo, procurei-o, a Santo Ambrósio, em sua casa, sempre aberta a todos, e contemplava-o com gosto. Ele chegava lá e olhava e via Santo Ambrósio sozinho lá, absorto na leitura de um livro, estava olhando ele lá, quietinho, lendo um livro,
E depois de esperar muito tempo em profundo silêncio, retirava-me sem lhe falar. Ele ficava assim tão embelezado que ele passava o tempo olhando, né, esperando talvez uma hora que ele desconcentrasse um pouquinho para dar atenção, mas ele via que ele estava tão mergulhado naquela solidão, naquele momento consigo mesmo, claro, diante da presença de Deus, que ele ia embora sem dizer nada, não é? Retirava-me sem lhe falar, pensando que era melhor não lhe furtar, né? Não roubar dele esses minutos que lhe sobravam de suas muitas ocupações para descansar o espírito. Ele sabia que a vida de Santo Ambrósio era tão cheia que ele ficava constrangido de atrapalhar aquele momento, né? Tão especial em que ele estava ali sozinho, procurando se recompor. É o exemplo, e aí ele encerra citando o próprio Jesus, é o exemplo que o Filho de Deus nos deu, referindo-lhe, pois, um dia aos apóstolos, tudo o que tinham acabado de fazer em suas missões. Um dia intenso, né, que os apóstolos tinham vivido nas suas missões, e aí Jesus disse-lhes, retiremo-nos para a solidão, palavras de Jesus, e descansemos um pouco. E você sabe, Jesus fazia isso também, né? Ele tinha uma vida intensa, mas acordava cedo, subia, ia para a montanha, né? Procurava se recolher. E eu e você precisamos também, do jeito certo, estar com os outros, mas do jeito certo, estar consigo mesmo. E Deus vai nos conduzindo. Vamos pedir a graça de Deus para sabermos dosar bem esses momentos a sós e com os irmãos e irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Deixe aí um comentário sobre o que você entendeu, sobre o que você está vivendo. Você consegue ter esses momentos com os outros e, ao mesmo tempo, esses momentos de solidão, sociedade de solidão, como isso está sendo vivido na sua vida. Se você achou interessante tudo isso que a gente refletiu aqui com São Francisco de Sales, use essa setinha aí do seu celular, do seu computador, compartilhe, envia nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, divulga esse espaço. Está ouvindo pela Rádio Cultura? Está conosco na Rádio do Bem? Liga para alguém, manda mensagem para alguém e fala dessa programação aqui de segunda a sexta na Rádio Cultura de Quixadá. Combinado? Deixe o seu gostei e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. Deus te abençoe e Maria te guarde.